Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre os principais acontecimentos ao longo dessa semana e o que a gente acha que é importante vocês ficarem ligados na próxima semana. Claro, essa semana a gente tivemos aí um clima bastante positivo no exterior e também aqui internamente o humor dos investidores se mostrou mais favorável e isso acabou impulsionando o Ibovespa, que possivelmente, ao que tudo indica, nós estamos gravando esse programa, ainda não houve o encerramento do pregão, mas deve fechar com uma alta superior a 2%. Você podia falar um pouco aí do que aconteceu essa semana? É claro, Cataldo. No cenário internacional, a gente teve as bolsas, um ânimo nas bolsas internacionais, isso por conta da maior predisposição de Estados Unidos e China em relação aos acordos comerciais, então tudo indica que eles estão com maior predisposição ao diálogo. Não saiu nada de concreto ainda, mas o que a gente pôde perceber é uma maior predisposição, conforme eu já falei. Além disso, nos Estados Unidos foi divulgada a ata da última decisão de política monetária e houveram algumas falas de membros do Banco Central norte-americano, assim como do presidente Powell, e ambos indicaram uma preocupação maior com uma desaceleração global. Além de também dados mais fracos na China e dados de inflação e dados mais fracos de atividade na Europa que corroboraram essa ideia de desaceleração global. Tudo isso também teve um impacto aí nas bolsas lá fora nessa semana. Falando mais especificamente da fala da ata e da fala do Powell, os próximos passos de política monetária devem ficar mais condicionados à divulgação dos dados, principalmente do mercado de trabalho e de inflação, e podemos ver menores altas de juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o mercado foi, como o Cataldo comentou, teve um desempenho bastante favorável ao longo da semana, isso porque as notícias com relação à reforma da Previdência indicaram que ela deve acontecer de uma forma mais ampla e mais intensa, e isso animou os mercados. Pois é, claro, no campo corporativo tivemos aí, entre altas e baixas, alguns papéis, como por exemplo a B2W, a Betul3, que mostrou uma valorização de 8,8%. Eu acredito que você vai estar muito vinculado a uma expectativa de que 2019 seja mais um ano bastante favorável para esse mercado de e-commerce. Então, essa é uma das empresas que se beneficiaria desse segmento aí de e-commerce, desse negócio. Então, acho que isso aí seria uma das justificativas. Também tiveram aí outras empresas que foi uma semana também de ajustes, onde ontem, no pregão de quinta-feira, por exemplo, tivemos ações que foram destaques negativos no ano de 2018 e tiveram uma alta muito expressiva ontem. Foi o caso de Cielo, foi o caso da Via Varejo, né? Então, acho que são papéis aí que a gente pode estar mencionando também. Agora, essa semana, no campo corporativo, aconteceram alguns pontos, na verdade foram vários, né? Eu vou estar citando aqui só alguns. Por exemplo, a CEMIG, tivemos uma entrevista do novo governador de Minas Gerais, e que ele deu uma indicação de que é muito possível que avance a venda de ativos no estado de Minas Gerais, né, o que seria um fator que ajudaria, no caso, a melhorar a situação fiscal complicada daquele estado. Esse é um direcionador que é bastante importante de ser acompanhado daqui para frente, que pode ser aí um bom impulsionador aí das ações da CEMIG. Também tivemos a divulgação de que o governo indicou, né, já afirmou que não vai estar vetando o acordo da Boeing com a Embraer. Isso daí foi anunciado basicamente aí agora nesses últimos pregões da semana que se encerra. A aprovação pelo governo brasileiro da fusão de Embraer
com a Boeing, ela é um fator bastante positivo na nossa visão. Em nossa opinião, o preço de aquisição de 5,3 bilhões de dólares, dos quais aí no governo cerca de 4,75 bilhões seriam arrecadados aí, traz aí uma possibilidade de pagamento de juros extraordinários para a empresa. Então, esse papel é um papel que pode ganhar um impulso aí, em função aí da continuidade desse negócio, e que seria, então, um ponto bastante interessante, além, obviamente, de toda a sinergia que pode ser tirada dessa fusão de empresas aí. E, finalmente, eu acho que também acho que é importante, vou comentar um pouco aqui sobre uma revisão que nós fizemos. Aí já vai ficar mais uma dica aí para os próximos pregões, tá? Nós já estamos saindo com um relatório onde a gente faz uma reavaliação do mercado de siderurgia, do mercado de mineração. Nós fizemos uma revisão de preços de Vale do Rio Doce. Agora nós temos para Vale uma recomendação de compra. Na verdade, a gente manteve a recomendação de compra, mas o preço-alvo da empresa passa a ser agora de R$70. Por que a gente faz essa reavaliação? A gente vê que os prêmios devem permanecer saudáveis. O segmento de metais básicos ele deve voltar a ser destaque, ou seja, essa divisão de metais básicos possivelmente a partir de 2019 vai ter resultados relevantes. Então isso aí seria um ponto aí, de melhora de receita e também possivelmente de redução de custos e despesas e possivelmente de maior volume de vendas. No mercado de minério de ferro, a expectativa é que a gente vê um mercado relativamente balanceado. Então, nesse sentido, a gente trabalha com preço médio para o minério de ferro aí nas negociações da Vale em torno de $65 por tonelada, os prêmios se recuperando alguma coisa entre 15 e 20 dólares por tonelada. É relevante falar que a Vale ela tem o minério com um dos maiores teores de minério de ferro concentrado, né? O que é um produto então muito limpo, um produto muito demandado e cobiçado aí no mercado internacional. E com tudo isso aí a gente acredita então que a Vale ela possivelmente vai ter um ano onde que vai estar distribuindo proventos, dividendos, né, bastante interessante. A gente espera 3,9 bilhões de dólares em dividendos mínimos, mais 3 bilhões de dólares em dividendos extraordinários, que isso aí seria equivalente a um dividend yield, ou seja, uma rentabilidade com dividendos da ordem de 9%. A Vale hoje negocia com múltiplos em torno de 5,3 vezes a relação entre EV e EBITDA, que seria valor de mercado, vamos dizer assim, a geração de caixa da empresa, que é bem abaixo aí dos 6,5 a 7 vezes, que é o múltiplo que a empresa costuma negociar. E no segmento de siderurgia, que são setores aí muito interligados, né? Siderurgia, nossa top pick é Usiminas. A Usiminas a gente tem uma recomendação também de compra, preço-alvo R$16. É a nossa top pick no setor. A gente acha que ela tem capacidade ainda ociosa e é mais voltada para o mercado doméstico, então ela pode se beneficiar de uma retomada de um crescimento aqui no mercado doméstico. Consegue repassar preços. Então, esses são fatores que melhoram a geração de caixa da empresa e tornam ela aí um player bastante interessante. E numa segunda opção dentro do setor de siderurgia, a Gerdau, a gente também gosta, tem uma recomendação de compra, preço-alvo de R$23. Acredita também que para os investidores que gostam mais de segmentos de aços longos, né, e não de aços planos, como é o caso da Usiminas, esse é um nome interessante, também tem uma grande capacidade produtiva e um grande volume de vendas feitas nos Estados Unidos, que então também acaba sendo uma válvula de escape da empresa. De uma maneira geral, também as duas empresas aí negociam com múltiplos atraentes, tanto a Usiminas quanto a Gerdau. Então, esses são os principais pontos. Dentro do setor, a nossa empresa que a gente tem um pouco mais de cautela nesse momento, apesar de também atuar no mercado de aços planos e que tem então um cenário de mercado parecido com o da Usiminas, é a CSN, para a empresa pela qual a gente tem um preço-alvo aí de R$11, mas para a CSN a gente tem uma recomendação neutra e uma preocupação maior em função da alavancagem da empresa. Vamos falar um pouco do que vai acontecer semana que vem em termos de cenário econômico? Claro. Bom, para a semana que vem a gente tem na agenda os destaques internacionais lá fora, são a divulgação da balança comercial na China e a divulgação dos dados de atividade nos Estados Unidos.
tanto produção industrial, assim como vendas no varejo. E aqui no Brasil, os destaques vão ser a divulgação do IBCBR, que é o dado de atividade do Banco Central. Vale a pena a gente ficar bem de olho nesse dado. É uma proxy do PIB, É uma né? proxy, inclusive, do PIB. E o dado de vendas no varejo também é bastante importante. Bom, então, pelo lado fundamentalista, eram esses os pontos que nós gostaríamos de passar para vocês. Vou passar, então, agora a palavra para a Jéssica, que vai falar um pouco de análise gráfica para nós. Muito obrigada, Cataldo e Clara. Bom, dando continuidade agora ao nosso giro da semana, vou começar falando para vocês do Ibovespa, que nessa semana renovou sua máxima histórica intradiária, agora cotado a 93.987 pontos, caminha para encerrar a semana com uma alta em torno de 2%. Já nos Estados Unidos também temos aí as bolsas trabalhando no terreno positivo nessa semana. O Dow Jones caminha para encerrar a semana também com uma alta de 2%, e na sequência eu separei alguns gráficos para vocês que foram comentados pela equipe fundamentalista ou que foram destaques nessa semana ou de alta ou de baixa. Começando aqui pelo Ibovespa, como eu comentei, renovou sua máxima histórica intradiária e superando esse nível daria continuidade à sua clara tendência de alta, com o primeiro objetivo projetado ali na região dos 95.500 pontos. Já do lado negativo, em caso de alguma realização de lucros, poderia fazer um pullback até a casa dos 91.242 pontos, mas sem atrapalhar em nada a sua formação de alta. Passando agora para o Dow Jones, a gente pode ver que ele segue aí tentando buscar a região dos 24.300 pontos. Somente no rompimento desse nível, o Dow Jones poderia retomar sua força na compra, sua tendência de alta no curto prazo, podendo buscar inicialmente a casa dos 25 mil pontos. Já do lado negativo, caso respeite a região dos 24.300, teria um primeiro suporte aqui nos 23.680. Passando agora para o dólar, que teve aí uma semana negativa, a gente pode ver que segue com uma trajetória de baixa, se aproximou do primeiro suporte marcado nos 3,66 e caso venha a perder esse nível, passaria a olhar para a mínima aqui recente nos 3,58. Já do lado positivo, caso confirme um fundo acima dessa região dos 3,66, poderia iniciar um movimento de repique com primeiros objetivos nos 3,79 e mais acima na região dos 3,82. Lembrando que para tentar reverter a tendência de baixa do dólar no curto prazo, o ativo teria que voltar acima dessa importante resistência marcada nos 3,94. Agora, dando um giro pelos principais ativos, começando aí por B2W, que foi comentado pelo Cataldo, um dos destaques de alta na semana, com uma alta em torno de 9%. Repare que o ativo chegou a cumprir o objetivo na casa dos 47,30, recuou a partir desse patamar e, caso inicie movimento de realização de lucros, encontraria suporte que amparam sua formação de alta inicial nos 43,96 e mais abaixo aqui na região dos R$40. Já do lado positivo, rompendo aqui a máxima dos 47,30, teria um objetivo projetado de alta mais longo na região dos 52,72. Agora, um destaque de baixa, temos aí as ações de Natura caminhando por uma queda em torno de 5%, mas ainda assim o ativo segue com uma clara tendência de alta, máxima ali junto ao topo dos 47,10, onde iniciou o movimento de correção e na continuidade dessa correção poderia realizar até a casa dos 42,12, sendo esse um importante suporte que sustenta a tendência de alta do ativo no curto prazo. Já do lado positivo, a gente pode ver que segue aí com uma importante região de resistência nos 47,10 e superando esse nível, configuraria um pivô de alta, reforçando sua trajetória positiva. Agora, outros ativos que foram destaques, o Cataldo tinha comentado anteriormente, as ações de Embraer, a gente pode ver que ela teve aí um pregão de forte volatilidade e para pensar em uma retomada da força compradora no curto prazo, a gente ficaria aí de olho no rompimento da região dos 22,43. Só lembrando que esse rompimento seria em nível de fechamento, porque como a gente pode ver no dia de hoje, o ativo chegou a superar esse nível, chegou aí até a região dos 23,07, mas logo recuou. Então vamos lá. Caso supere a região dos 22,43, poderia abrir espaço para uma compra no curto prazo, buscando inicialmente a região dos 23,50 e mais acima a casa dos 24,81. Outro ativo que foi comentado pela nossa equipe fundamentalista, temos aí as ações de Vale. Repare que o ativo segue trabalhando dentro de uma congestão triangular, suporte dessa congestão nos 48,90 e o teto nessa reta de resistência que atualmente passa na região dos 53,20. Durante essa semana, as ações de Vale tentaram superar esse nível, mas logo recuaram abaixo. E agora a gente vai ficar de olho no rompimento dos 53,21 em nível de fechamento, e caso o ativo se mantenha acima da região de 53,21, poderia ganhar um espaço para uma retomada da força compradora,
voltando a buscar patamares próximos aos 56 e 66 e mais abaixo com objetivos mais longos nos 58 e 78 e mais acima na sua máxima de 2018 na região dos 62 e 23. Então, só reforçando, vamos ficar aí de olho para a semana que vem. Caso o ativo confirme com força o rompimento de 53 e 21, poderia abrir espaço aí para uma compra no curto prazo. Bom, e esses foram os destaques do nosso giro da semana. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana e até a próxima.